De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, Piauí fechou o mês de agosto com 2.065 novos empregos com carteira assinada, registrando um acumulado de 15.352 novos empregos formais entre janeiro e agosto de 2024. Com isso, o Estado ajudou o país a atingir o saldo de 1,72 milhão em 8 meses, mais do que o Brasil registrou nos 12 meses de 2023, quando foram abertas 1,46 milhão de vagas. O comércio liderou a geração de novas oportunidades, seguido de serviços, indústria e construção. Teresina se destacou como o município que mais gerou empregos, com 1.189 novos postos de trabalho. Os dados são do novo CAGED e foram divulgados no fim de setembro. Mas, para além dos empregos formais, o mundo do trabalho está em constante evolução, especialmente com o avanço da tecnologia e as novas modalidades que surgem, desafiando os modelos tradicionais de contratação. A popularização das plataformas digitais, o crescimento do trabalho remoto e o aumento de profissionais autônomos são apenas alguns dos exemplos que mudam a dinâmica do trabalho e trazem novos desafios para a fiscalização e a garantia de direitos. Para falar sobre o tema, recebemos o Superintendente Regional do Trabalho no Piauí, Dr. Ítalo Barros. Vamos abordar o cenário do trabalho tradicional, mas também explorar o contexto de transformações a partir do avanço da tecnologia, que dita novas regras e desafios nas relações de trabalho. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Piauí e como ela se relaciona com as diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego em nível nacional. Como é que a Superintendência Regional atua para garantir o cumprimento das leis trabalhistas e promover a melhoria nas condições de trabalho no Estado? Muito obrigado pela oportunidade, doutor Campelo. Fico muito lisonjeado em tal oportunidade de estar representando o Ministério do Trabalho no Estado do Piauí aqui no seu programa. O Estado do Piauí é um Estado que tem nos surpreendido a cada período que passa, principalmente ao Ministério do Trabalho. É um Estado que está em alta em relação às gerações de emprego. Proporcionalmente, nós pertencemos a um dos menores estados do Brasil. Só que proporcionalmente em relação à geração de empregos, nós sempre estamos no topo. Então, nós somos um estado que proporciona grandes oportunidades à população piauiense. Muitos benefícios estão ocorrendo no estado do Piauí. Por exemplo, essa ligação do governo federal com o governo estadual, aquele incentivo em relação ao hidrogênio verde, ele requer uma profissionalização melhor dos piauienses, e isso tem ocorrido. Tanto é que o senhor citou o comércio e a prestação de serviço como os fatores que mais geraram emprego no estado do Piauí. A prestação de serviço significa pessoas qualificadas para ocupar aqueles postos de serviço e para fornecer seus próprios serviços terceirizados, ao qual as empresas de alta tecnologia que estão se instalando no Piauí precisam. Esse crescimento da geração de emprego na cidade de Teresina, ele se dá por quê? Teresina é a capital e de Teresina preenche todas as outras cidades do estado do Piauí, seja sul ou seja norte. Então a maioria das coisas passa por Teresina. Então, se tem um aumento na construção civil, vai ter um aumento no fornecimento de material de construção. Se a construção civil vai fazer uma obra grandiosa, ela vai comprar uma grande quantidade de material de construção para que chegue na obra. E esse lugar é a capital. Então, Teresina, ela nos surpreende muito, e o norte do Piauí nos surpreende muito, principalmente com a capacitação das pessoas em grandes empresas que estão se instalando no norte, e o sul do Piauí no desenvolvimento de obras, no desenvolvimento em relação à construção civil, ao agronegócio, em relação ao hidrogênio verde, também algumas serras do sul do Piauí tem a instalação de usinas eólicas que contribuem muito para a geração de imposto nos municípios. Então, é um complemento de crescimento em que nós observamos o maior poder de iniciativa do piauiense, que além de crescer, ele pode proporcionar sua própria empresa, com sua própria capacitação, vender o seu serviço para grandes empresas, e estamos muito otimistas com o resultado que nós observamos em 2024. Como é que a Superintendência do Trabalho ela atua para garantir o cumprimento dessas leis e promover a melhoria das condições de trabalho dentro do Estado, considerando justamente essa extensão territorial que o senhor colocou
de estarmos no sul com o desenvolvimento do agronegócio, da construção civil, da mesma forma no norte, e o polo central aqui, Teresina? Olha, o Ministério do Trabalho trabalha em duas vertentes. A vertente dos auditores, que são aqueles fiscalizadores das empresas e dos direitos que os trabalhadores têm, eles são os defensores do trabalhador. E, de certa forma, o lado da geração de emprego e conscientização dos trabalhadores para que estes tenham aptidão para ocupar grandes oportunidades. Então, o Ministério do Trabalho se divide em duas vertentes. A vertente em relação à auditoria, ela mantém uma fiscalização bem intensa. Os auditores fiscais hoje, eles são profissionais de extrema qualidade, principalmente no estado do Piauí, e eles ganharam grandes direitos de trabalho. Por exemplo, um auditor fiscal pode adentrar uma empresa caso ele veja alguma irregularidade sem solicitar alguma autorização. Então, ele está ali para defender o trabalhador. Às vezes, ele está andando de carro, ele detecta alguém montando alguma coisa sem o capacete de proteção ou subindo no andaime, e ele para justamente porque o trabalhador está necessitando daquela atenção. E ali ele notifica a empresa presta conta em relação aos trabalhadores que estão trabalhando de forma regular e irregular. Então, o auditor, ele pode, só para a gente entender bem, ele pode atuar numa fiscalização, mesmo sem uma deliberação formal para ele auditar aquela empresa, unicamente pelo fato dele ter presenciado alguma irregularidade, ou suposta irregularidade que ele tenha detectado, ele pode chegar de ofício e fazer a auditoria? Com certeza. Por quê? Porque o auditor, ele é o defensor do trabalhador. Alguns trabalhadores, em algumas situações, eles têm medo de fazer uma denúncia. Alguns trabalhadores, em algumas situações, eles até se escondem quando chega a vistoria da auditoria. Então, a auditoria, ela nada mais é do que proporciona para o trabalhador uma melhor qualidade de direito trabalhista em relação às horas que ele está trabalhando, aos equipamentos de proteção, ao risco de vida que ele está correndo. Então, devido a essa necessidade emergencial, o auditor fiscal, ele é a autoridade que ele pode detectar alguma infração e ele pode agir naquele momento. E sobre o mercado de trabalho, a gente conversou na abertura, né? Eu falei a abertura do programa, citando esses números, o senhor também já colocou aqui a respeito. Apesar dos desafios enfrentados, nós estamos percebendo essas reações positivas, como mostram os dados que eu falei. Como o senhor avalia esse cenário e o que pode melhorar para a inserção dos trabalhadores no mercado? Parece-me que é um trabalho de conscientização, tanto dos trabalhadores quanto do próprio empresariado. Sim, com certeza. No período que nós vivemos em relação à tecnologia, tem melhorado constantemente. Porque a cada dia que passa, o trabalhador ele conhece mais o seu direito. Ele sabe mais o que lhe tem de direito para que proteja ele e lhe dê garantia de trabalho. E no mercado de trabalho, também em relação ao ramo empresarial, isso faz com que nós evitamos a concorrência desleal. Como que uma empresa que tem 2 funcionários de carteira assinada e 10 sem, vai concorrer com outra que tem 12 funcionários e está trabalhando, pagando todos os impostos e benefícios? Aquele imposto que é pago pelo empresário, ele vai para o governo federal, para o governo do estado, ele vai para a prefeitura municipal. O trabalhador tem o direito de reaver parte do valor no final do ano, uma vez por ano. Então isso faz com que nós até evitamos a concorrência desleal. É importante, né, esse acompanhamento e essa conscientização, não só do trabalhador, mas também do empresário. Na sua opinião, as formalidades ou as exigências que se tem para empregar alguém formalmente ainda é um empecilho para a contratação? Os empresários alegam, algumas vezes a gente tem visto, que essa burocracia de encargos e etc., e direitos dos trabalhadores terminam sendo um empecilho, uma falta de uma informalização maior na relação, dificulta a própria relação de trabalho. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que talvez seja um risco muito grande para o empresário. Por quê? Primeiro, se o auditor fiscal fizer uma vistoria
e tiver uma autuação, ele vai ter que pagar uma multa altíssima. Se o trabalhador sem carteira assinada deixar de trabalhar ou entrar na justiça, ele vai receber uma indenização altíssima. Então, se você colocar a conta no papel, ele pagando certinho o salário mínimo do trabalhador e os direitos trabalhistas, ele vai pagar 1/3 do que tudo isso acontecendo. Então, no final, é bem melhor trabalhar de uma forma direita, de uma forma que dê oportunidade para o cidadão, que tem uma família, que se acontecer algo, vou até lhe dar um exemplo, doutor Campelo, da operação que está acontecendo nesse momento em relação a dragas. Sim. 5 dragas foram interditadas, uma delas com um trabalhador em 10 metros de profundidade, respirando por uma mangueira de água à planta de jardim e um compressor antigo. Então, isso que ocorre, ele não tinha treinamento, ele não tinha roupa adequada, ele pode sofrer uma pressurização do pulmão, ele pode sofrer um afogamento, ele pode sofrer várias coisas. E quem poderá proteger ele se acontecer algo, da forma que está? Então, ao detectar o risco de vida dos colaboradores daquela empresa, sem carteira assinada e alguns com carteira assinada, foi feita uma intervenção de uma forma que interditou essas empresas e que essas empresas agora vão ter que prestar esclarecimento ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, com todos os dados em relação às condições de trabalho e à saúde e segurança do trabalhador que lá estão. Então, volta o critério da concorrência. Como que uma pessoa que mexe com draga, que tem 5 funcionários de carteira assinada e faz 100 toneladas mês de areia para vender, vai concorrer com outra que não tem nenhum funcionário de carteira assinada, que está pagando um salário sub-humano e produz a mesma quantidade. Então, vem a própria concorrência nesse momento. Então, nós precisamos agir justamente para evitar com que isso ocorra. É importante também essa conscientização do empresário para a própria solidariedade social. Ao empregar alguém, está dando também dignidade para essas pessoas, para a família, em face de um emprego formal. O trabalho infantil e o trabalho análogo à escravidão. E acho que esse exemplo das dragas que o senhor colocou, das dragas, elas são bem contundentes em relação a essa questão, porque parece-me similar a um trabalho nos moldes de uma escravidão. Quais ações específicas a Superintendência Regional está tomando para combater essas práticas no Piauí? Há alguma estratégia de parceria com outros órgãos ou programas sociais que está sendo desenvolvida? Com certeza. Tem uma parceria no qual os auditores fiscais eles têm informações diretas de Brasília. Por exemplo, uma empresa que produz uma quantidade X de agro, ou uma quantidade X de um tipo de serviço qualquer. Essa empresa ela tem que declarar a quantidade de trabalhadores. Então, fica óbvio. Se você conseguir um montante de serviço que não corresponde a 2, 3, 4, 5 trabalhadores que prestaram conta, algo tem errado. Então, quando as vistorias são feitas em cima de várias análises, dentre essas, essa. Então, quando os auditores chegam, eles encontram de tudo. Eles encontram o serviço análogo à escravidão. Hoje, o serviço análogo à escravidão no estado do Piauí, ele está focado na palha de carnaúba, ele está focado nas pedreiras, ele está focado num extremo que é difícil o acesso à imprensa, ele está focado num extremo que é difícil o acesso à inclusão digital, ele está focado num extremo ao qual os auditores, às vezes, percorrem 800 quilômetros para poder adentrar num lugar, correndo risco de vida altíssimo. Então, hoje tem várias operações acontecendo em relação ao trabalho análogo à escravidão, só que algumas têm o seu tempo determinado porque você tem que ter também um consentimento em relação a não prejudicar determinado empresário ou determinada pessoa que está trabalhando legalmente. Então, antes de qualquer ação, sempre é tido a cautela de que realmente tem algo acontecendo. Então, isso nós deixamos bem claro. E o grupo de auditores, no nome do auditor Dr. Guilherme Madeira, ele tem sido fantástico em relação a todas essas fiscalizações no estado do Piauí. Nós, como superintendentes, damos suporte e participamos de algumas estratégias
que são feitas para que esse serviço seja executado. E no caso da qualificação profissional, que ela é essencial para a inserção também no mercado de trabalho, o senhor disse que tem essas duas vertentes, né? Tanto da auditoria, mas da conscientização também, que isso contribui para a geração de emprego, de trabalho. A superintendência, ela desenvolve algum programa de capacitação ou existe alguma articulação com empresas e outras instituições para promover a empregabilidade dos jovens piauienses? Sim, nós temos sim. Nós temos um programa chamado Escola do Trabalhador, que nós promovemos cursos online pela internet, ao qual você consegue aperfeiçoar em diversas áreas técnicas, em diversas áreas profissionais, e você consegue estar sempre um passo à frente, porque é um curso autorizado já do governo. Então você vê algo bem enfático, bem sério. Então você sabe que a pessoa ela realmente treinou para ocupar aquele cargo. Então nós temos diversos cursos e todos digitais. Também cedemos o espaço do auditório do Ministério do Trabalho para vários sindicatos promoverem cursos, promoverem reuniões e demais atividades no Ministério do Trabalho. Agora, doutor, é interessante que nós estávamos falando do serviço análogo à escravidão. Sim. E aqui no Brasil, no mundo, está acontecendo uma digitalização, que nós havíamos conversado nas primeiras palavras do senhor. O senhor citou que nós temos alguns aplicativos que coloca o cidadão numa situação de trabalho ao qual não ainda está regulamentado. Sim. Por exemplo, tem um aplicativo, que eu não vou citar o nome, que você faz o seu cadastro e você pode ir para qualquer lugar do Brasil gratuitamente. Você paga só a sua passagem, você não paga estadia, você troca o seu trabalho lá por outros tipos de benefícios. Vou lhe dar um exemplo. No setor hoteleiro, tem pessoas que utilizam esse aplicativo para ir para um hotel, trabalhar como garçom nos períodos noturnos e conseguir sua hospedagem grátis. E esse tipo de permuta se estende para todas as empresas de diversas formas. Então isso é uma forma de digitalização, nada impede que isso ocorra. Nada impede. Porém, se acontecer algo em relação a um acidente de trabalho, quem será o responsável? A empresa ou a pessoa que foi por livre e espontânea vontade? Quem será a pessoa que tem responsabilidade por aquele trabalhador? Então, a digitalização ela veio muito rápido, de uma forma que ainda está sendo adaptada. Vou dar outro exemplo também, que eu não vou citar o nome, mas existe um aplicativo hoje que tem uma inteligência artificial, que você coloca qualquer assunto que você quer. E essa inteligência artificial, ela vai produzir um livro, se você quiser. Se você colocar na inteligência artificial um pouco da história em relação ao emprego no estado do Piauí, ele vai puxar todos os dados na internet através dessa inteligência artificial e você coloca, eu quero um livro com 200 páginas desse assunto. Ela vai criar um livro de autoria própria com 200 páginas desse conteúdo. Então fica a questão, quem trabalhou para produzir o livro? Quem é o autor? E você automaticamente já consegue um arquivo para que você venda. E essa plataforma fica com parte do lucro da sua venda. Pode ser um livro, pode ser um curso de emagrecimento, pode ser um curso de jornalismo. Você vende o que você quer na internet e você faz em 20 segundos sem você ter conhecimento de nada. Então, tem algumas coisas ocorrendo que eu acredito que a tecnologia está um pouco adiante da realidade. Nós temos uma vantagem de termos nos desenvolvido com tecnologia de ponta. Só que, por outro lado, nós precisamos acompanhar os nossos direitos trabalhistas para proteger o trabalhador numa situação que ele precisa. Sim, aí é um novo papel que a gente entende que também, que nesse cenário, né, que o direito ele vai começar a ter que regular ou dirimir os problemas, as dúvidas, né, e as questões que forem surgindo dessas novas relações que passaram a existir, desse novo momento da sociedade, através da utilização dessas tecnologias.
Então, se não há uma regulação ainda por parte do governo, através das leis, é isso, por parte do Estado, através de suas leis, então cabe ao direito ir em cima disso, dessas relações, analisar e, a partir daí, dizer aquilo que é mais adequado para cada situação que vai se apresentar. Talvez seja um novo papel também da própria Justiça do Trabalho. Com certeza, com certeza. Não nos foi passado nada em relação a isso, né? São fatos bem recentes que nós temos a oportunidade, os superintendentes têm a oportunidade de estudar e entender o que está acontecendo no mercado, mas é algo que já acontece com muita frequência, inclusive muitas pessoas tendo a oportunidade de conseguir um capital financeiro bem grande, bem ativo em relação a essas comercializações de produto feito por inteligência artificial. E com esse avanço da tecnologia que nós estamos conversando, e essas novas formas de trabalho que têm surgido, como o trabalho remoto também e esses aplicativos de prestação de serviços, como é que a Superintendência Regional do Trabalho tem acompanhado essas mudanças, mesmo na ausência de uma regulação? A gente tem acompanhado com curiosidade, né? Não podemos fazer nada, ainda está em processo de entender o que está acontecendo na sociedade, não só no Brasil, mas em todo mundo. Entender essas novas relações. Entender essas novas relações em todo o mundo, como aconteceu com o Uber, como aconteceu com outros aplicativos. Agora é a vez dessa nova vertente, que nós analisamos que está em rápido crescimento e está propondo para as pessoas uma condição financeira rápida e de uma forma prática, porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes não, na maioria das vezes a pessoa não sabe do assunto, mas ela cria o conteúdo que quer. E aí, às vezes, por exemplo, é um conteúdo que não é revisado, é um conteúdo que não tem autor. Então, é um conteúdo que é suspeito, mas no momento ele está regularizado, porque nada impede disso acontecer. É verdade. E nesse caso também dessa popularização dessas plataformas digitais, que gerou um aumento no número de trabalhadores autônomos também, é a categoria que se expande. A Superintendência do Trabalho, ela tem alguma relação ou alguma competência para fiscalizar essas relações autônomas também? Olha, as relações autônomas, o papel do Ministério do Trabalho, na grande maioria, é incentivar. Incentivar aquela pessoa que está trabalhando por conta própria, para que gere uma renda. A pessoa, quando trabalha por conta própria, ela trabalha o tempo que quiser, da forma que quiser. Então, ela está ali, às vezes, para ajudar a família, ajudar um filho, para melhorar a condição familiar que ela tem. Então, o Ministério do Trabalho, ele incentiva essa pessoa, proporcionando cursos para essa pessoa assistir, ouvindo essa pessoa, instruindo essa pessoa, onde que essa pessoa deva começar, qual órgão que ela pode procurar para ajudar nesse momento de início. Então, nós tentamos mais incentivar essas pessoas. E o autônomo, enfim, o autônomo ele trabalha por ele trabalha até dormindo, ele está trabalhando, né? Diz que quando a pessoa trabalha por ela, a sua cabeça sempre está pensando em como melhorar, como o que fazer, até onde chegar. E isso a gente incentiva o serviço do autônomo porque nós queremos ver o autônomo gerar emprego. Nós queremos ver o autônomo ter uma empresa com 3 trabalhadores, com 2 para produzir um bolo, um autônomo que tem uma empresa de software, um autônomo que tem uma empresa diferente, que produz um serviço de qualidade no estado do Piauí. E no caso do trabalho híbrido, como é que há uma auditoria nesse sentido do trabalhador que trabalha 3 dias em casa e 2 dias na empresa? Como é que é auditada as condições de trabalho desse trabalhador quando ele está em casa? Ou isso fica fora do âmbito da auditoria? Não, dependendo do contrato que ele tem com a empresa. Por exemplo, se no contrato, aí as leis quem determina é a justiça. Então, se ele está tendo um contrato de trabalho fixo naquela empresa, que determina uma ligação direta com aquela empresa, e que via judicial, via com as leis que nós temos na justiça, interpreta como uma ligação permanente com aquela empresa, ele é um trabalhador daquela empresa. Então, ele trabalha
tantos dias na empresa, tantos dias informal, mas ele tem um vínculo empregatício. Só que, por lei também, tem como você ter aquele trabalhador sem ter um vínculo. Então, o trabalhador pode exercer a função em determinada empresa e exercer a sua função de autônomo, se enquadrando diante do que a lei brasileira permite, até aquela interseção de ele ser um profissional livre ou ser um profissional constante, de constante ajuda àquela empresa. Por exemplo, se tem uma ligação contínua com a empresa, de certa forma determina um vínculo empregatício. Doutor Ítalo, com o avanço tecnológico, também é claro que há uma exigência de uma nova qualificação dos trabalhadores. A Superintendência do Trabalho tem promovido ou apoiado iniciativas externas para a capacitação dos profissionais em novas habilidades digitais ou programas de inclusão tecnológica para que os piauienses estejam preparados para essas transformações? Com certeza. Nós promovemos cursos de inclusão tecnológicos gratuitos. Então, o cidadão, o trabalhador que quer participar dessa inclusão, que ele quer aprender, que ele quer iniciar, nós propomos para ele esse papel, o papel de iniciação. Ele tem a oportunidade de entrar na internet, acessar o link e escolher o curso disponível em relação à tecnologia. Tem várias áreas, dentre elas tecnologia. E ali ele ter a oportunidade de ter um diploma do próprio governo federal, o incentivando a iniciar um negócio ou se aprofundar naquele conteúdo. Então, claro que você vai fazer um curso, você não vai sair também, tipo, uma pessoa, um hacker, um grande... expert. Um expert, desculpa o termo. Você não vai ser um expert, mas você vai entender se é aquilo que você quer e vai ter uma noção de como iniciar. E o tempo vai transformar você naquilo que você almeja. Então, esse pontapé inicial de incentivo, o Ministério do Trabalho propõe. Só que como, após a pandemia, nós tivemos uma digitalização muito grande dos nossos conteúdos, são cursos online. Mas cursos que nós temos a oportunidade de proporcionar dentro do próprio Ministério do Trabalho, no auditório do Ministério do Trabalho, para o trabalhador entrar gratuitamente, sentar ficar gratuitamente, beber água, às vezes proporcionamos um lanche, ele assiste o curso, tem a oportunidade, pode assistir na casa dele, pode ir para o Ministério do Trabalho, ele pode ficar bem à vontade. A digitalização ela veio para melhorar em alguns aspectos. E aí, nesse caso, esse trabalhador já sai com um certificado de participação desse curso, de cumprimento daquele curso, e isso melhora o seu currículo, claro, para que ele se apresente ao mercado de trabalho. E se o trabalhador quiser, então, se inscrever nesse curso, ele tem que se dirigir ao Ministério do Trabalho? Como é que ele faz? Não, ele faz online, ele pode, até no gov.br hoje, você encontra cursos. Você entra no site do Ministério do Trabalho, você tem essa opção. Não só no Ministério do Trabalho, tem no Gov, tem demais links que você pode acessar no governo federal para você ter os cursos aptos a isso. E o trabalhador, ele pode fazer o curso em casa e o certificado, ele sai digitalmente ao término do curso. Então, são grandes oportunidades. A digitalização ela veio, de certa forma, também para melhorar a relação e proporcionar mais oportunidades ao colaborador. Eu conheço colaboradores de algumas empresas que hoje têm 8 cursos feitos. Cada curso com duração de algumas semanas. Então ele tem noção, ele se aprofundou em um determinado assunto. Já tem outros que fazem vários assuntos diferentes para deixar o currículo bem extenso. Então são várias pessoas que estão aproveitando essa oportunidade dessa digitalização. E para concluir, superintendente, quais foram os maiores avanços obtidos nos últimos anos pela Superintendência Regional aqui no Piauí e quais as perspectivas, objetivos para os próximos anos, especialmente nesse contexto de avanços tecnológicos? Olha, na gestão passada, o Ministério do Trabalho foi praticamente extinto. Então nós tivemos a oportunidade de agora estar ressurgindo o Ministério do Trabalho com força. Então nós viemos esses primeiros 2 anos tentando reestruturar o Ministério do Trabalho para que o Ministério do Trabalho volte com força total a executar aquilo que ele sempre fez durante a sua criação até hoje.
Então, nós tivemos essa dificuldade, essa barreira. Superada essa barreira, nós temos grandes projetos a ser executados em 2025. Projetos de inclusão digital nas prefeituras, que o Ministério do Trabalho pode levar. Te dar um exemplo, doutor Campelo, por favor. Um trabalhador, às vezes, se desloca 800 quilômetros para chegar no Ministério do Trabalho e entender que ele poderia gerar carteira digital em casa. Às vezes ele anda 600, 700 quilômetros para fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho para entender que ele pode fazer digitalmente na internet. Então, a partir do momento que nós vamos numa prefeitura, nós treinamos um servidor da prefeitura, o servidor da prefeitura tira essa dúvida da população, auxilia a criação da população em relação à emissão de carteira de trabalho digital e outros benefícios, ele evita esse desgaste que tem acontecido. Além disso, nós podemos deixar um servidor do município apto a executar esses serviços de digitalização com a população e alguns serviços de uma demanda um pouco mais complexa, ele passar por uma central aqui em Teresina, dependendo da região em Picos, que tem a sede do Ministério do Trabalho, dependendo da região em Parnaíba, que também tem outra sede. Mas a nossa preferência é Teresina, porque Teresina é um local que temos estrutura para isso, grandes estruturas. Então nós podemos levar o serviço do Ministério do Trabalho sem que as pessoas precisem ir apenas por inclusão, como eu falei, inclusão digital, como eu falei. O estado do Piauí é um dos menores do Brasil. Só que nosso estado ele é muito grande. Nosso estado ele vem de norte a sul, ele é muito comprido, extenso. Né? Então você às vezes chega no extremo sul e você vê uma população de um assentamento quilombola que não tem internet, que ninguém sabe manusear, mas que as pessoas querem ter sua carteira digital, carteira de trabalho, que hoje todas são digitais, não existe mais carteira de trabalho física. Então eles querem ter a carteira de trabalho, alguns trabalham, mas eles querem emitir a carteira de trabalho e o empregador, ele quer assinar a carteira de trabalho daquela pessoa. Então, nós fazemos essa ponte. Então, eu acredito que o plano de negócio foi feito em relação ao que nós precisamos fazer para beneficiar o povo do Piauí. E eu acredito que em 2005 nós começaremos com o pé direito, fazendo várias parcerias com várias prefeituras, levando o serviço do Ministério do Trabalho para vários locais onde nós temos uma difícil integração digital da população e fazendo com que aumente até os índices do Piauí em relação a contratações. Então, nós vamos trabalhar para isso, para que o Piauí, que hoje já é reconhecido proporcionalmente entre um dos maiores do Nordeste, às vezes tem mês que ele é o número 1 liderando, e entre os tops do Brasil, nós vamos trabalhar para que o Piauí fique sempre entre os 3 do Brasil e o primeiro do Piauí, proporcionalmente em relação à quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Bom, isso é muito importante, superintendente. E o nosso programa ele está chegando ao fim, acho que foi bastante esclarecedor para a população sobre o papel da Superintendência Regional do Trabalho aqui no Estado. E eu agora passo a palavra para as suas considerações finais. Já quero agradecer imensamente por sua entrevista aqui no nosso Ideias em Debate, que o nosso programa está sempre aberto para o Ministério do Trabalho, para a Superintendência Regional do Trabalho, porque é uma questão social de grande relevância, né? A geração de emprego, a geração de trabalho e a conscientização também do trabalhador e dos empresários. Então, muito obrigado pela presença e deixo aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço, doutor Campelo, por essa sua missão aqui no estado do Piauí. Porque essa entrevista, além de esclarecedora, ela está atingindo lares que têm problema em relação à inclusão digital, mas que eles estão acompanhando. Então, nós vemos essa oportunidade de ligação entre o Ministério do Trabalho e a população do estado do Piauí. Então, nós temos a agradecer ao senhor por essa colaboração com o estado do Piauí, com o Ministério do Trabalho. Nos colocamos à disposição para o que precisar e firmamos o nosso compromisso com o estado do Piauí. Ítalo Barros, hoje, é o representante do Ministério do Trabalho no estado do Piauí e nós temos feito tudo
para levar os benefícios, a qualidade do trabalho e a proteção do trabalhador para dentro da casa do cidadão. E nós vamos fazer tudo para levar uma quantidade muito maior nesses próximos 2 anos, para que nós possamos olhar para trás e ver os resultados da nossa gestão no Ministério do Trabalho. Nós vivemos um momento ímpar e nós vamos aproveitar esse momento. Então, aproveito e mando uma mensagem também àqueles que não estão proporcionando aquela qualificação devida aos trabalhadores, nem estão proporcionando aquela proteção ao trabalhador que estão em serviço análogo à escravidão, trabalhadores que estão trabalhando correndo risco de vida. Eu mando um recado para vocês que estão patrocinando esse tipo de situação, de que o Ministério do Trabalho vai chegar até vocês. Esses próximos 2 anos vão ser anos que nós vamos defender o trabalhador e nós vamos fazer jus ao nome do Piauí, para que o Piauí lidere nacionalmente, proporcionalmente, entre os estados com maior geração de emprego do Brasil.